Olá, bom dia. Vamos começar a aula de física. E o nosso assunto hoje são as atividades. As atividades da página 11 e 12. Então, bora lá. Exercício 1 da página 11. Coloque os números seguintes em forma de notação científica. Então, o número é 24.500. Para passar ele para a notação científica, a gente tem que procurar o número mais significativo. Então, ó, a nossa vírgula está depois do último zero, né? Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4. Não, ali foi peraí. 1, 2, 3, 4 casas, tá? Então, o meu número vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a 4. Por que eu coloquei 10 elevado a zero aqui? Só para vocês terem a noção e relembrar que 10 elevado a zero é 1. Então, se eu pulo para a esquerda, 1, 2, 3, 4 casas, eu vou ter que levar, quer dizer, eu vou aumentar o meu expoente em 4 casas, em 4 números, né? Então, vai ficar 10 elevado a 4. Então, 2,4 vezes 10 elevado a 4. A letra B, 200 milhões. Então, a minha vírgula está depois do zero. Eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, eu vou ter o número 2, que multiplica 10 elevado a 8. Então, sempre que eu passo minha vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Quando eu passo ele para a direita, como é na letra C, que eu vou pular 1, 2, 3 casas, até eu achar o primeiro número significativo, né, que é 1, ele vai diminuir. Então, na letra C, ele vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu passei 3 casas, passei a vírgula, né, 3 casas para a direita. Então, era também 1,6, né, ou seja, 0,0016 vezes 10 elevado a zero, que é 1, que daí fica o mesmo número, né? Então, diminuiu em 3 casas. 14 vezes 10 elevado à terceira, a 3. A minha vírgula está depois do 4, portanto, eu passo ela uma casa para a esquerda, vou ficar com 1,4, e minha potência vai aumentar, minha potência não, meu expoente, né, vai aumentar em um valor. Tá? Então, vai ficar 10 elevado a 4. 69 vezes 10 a menos 5. Novamente, a minha vírgula está depois do 9, eu passo ela para a esquerda, uma casa para a esquerda, portanto, minha vírgula vai aumentar em uma casa. Então, vai ficar 6,9 vezes 10 a menos 4. Aqui é menos 5, né? Vai ficar menos 4. Está subindo, né? Na letra F, 0,0234 elevado a 10, aliás, multiplicado por 10 elevado a 2. Então, vou passar a minha vírgula 2 casas para a direita. Então, eu vou ter, aqui eu vou diminuir 2 casas, vai ficar 2,34. Esse 10 a menos 0 só coloquei para vocês perceber que diminuiu 2 casas. Então, 10 elevado a 0 igual a 1. Mas, claro, não tem necessidade de colocar. Beleza? E na letra G, o meu número significativo é 6. Então, minha vírgula vai ficar aqui. Portanto, eu vou passar a vírgula 6 casas para a direita. E meu expoente, que já era menos 6, vai para menos 12. Beleza? Vamos para o 2. Aqui eu só coloquei esse retângulo. Tudo certo? Beleza. Você pode explicar Oi? aí, por favor? Aí. A letra E? Isso. 6,9. Então, a minha vírgula está no 9, né? Eu vou passar ela uma casa para a esquerda, então vai ficar 6,9. Aqui eu tinha 10 a menos 5.
Se eu passo a vírgula para a esquerda, o meu expoente vai diminuir. Vai diminuir? Para a esquerda, vai aumentar, aliás. Então, aumentou em uma unidade, né? Em um número. Então, era -5, aumentou para -4. Lembrando que o -4 é maior que -5, né? Ok? Ficou claro agora? Tudo certo? Pode falar Beleza, aí. professor, obrigado. Mas entendeu, né? Sim, entendi. Tá. Qualquer coisa vocês podem perguntar, viu, gente? Então, no número 2, aqui eu coloquei um retângulo só para a gente, né? Só para mostrar. Então, para medir o perímetro eu vou medir toda a volta aqui, tá? Não é a área, é só o perímetro. De uma sala em forma retangular, uma pessoa usa uma trena de 50 metros de comprimento. Mede a largura e encontra um comprimento de 5,6 metros. Depois, ao medir o comprimento, encontra 690 centímetros. Aí a pergunta é, qual o perímetro dessa sala em milímetros? Eu acho que teve a primeira aula que eu passei, ou a segunda, não lembro, que eu passei uma tabelinha para vocês, que é show de bola essa tabelinha. É bem fácil da gente transformar essas coisas. Ou vocês decoram, né? Então, para transformar 5,6 metros em milímetros, eu vou ter que pegar o 5,6 e multiplicar 3 vezes por 10. Por quê? Porque a primeira multiplicação por 10, eu vou encontrar o decímetro. A segunda, o segundo 10, eu vou encontrar os milímetros. E o terceiro, desculpa, os centímetros. E o terceiro, milímetro. Então, decímetro, centímetro e milímetro, o que dá 1.000, né? Então, dá para multiplicar direto por 1.000, eu vou obter 5.600 milímetros. Agora, eu vou transformar os centímetros em milímetros. Então, como o centímetro está 1/10 do milímetro, ou milímetro 1/10 do centímetro, eu vou multiplicar uma vez só por 10, porque eu vou pular uma casa, né? Do centímetro para o milímetro. Ou seja, eu vou achar 6.900 milímetros. Como a gente tem, nesse retângulo, 2 lados sempre iguais, eu tenho que multiplicar cada um por 2 e somar tudo. Portanto, o perímetro dessa sala seria, né, 25.000 milímetros. Se vocês não entenderem isso aqui, eu posso passar ainda na próxima aula o meu esqueminha que eu fiz lá, que é bem tranquilo, bem fácil. E nessa aula a gente vai usar bastante. Aqui tem um exercício que dá para usar a regrinha de 3, tá? Então, vocês têm que ficar ligados que, às vezes, é bem mais fácil usar a regrinha de 3 do que, né, fazer grandes cálculos aí. Então, o livro possui 250 páginas. Ao medir-se a espessura do livro, desconsiderando a capa e a contracapa, verificou-se uma medida de 4 centímetros. Qual a espessura de cada folha desse livro? Bom, se ele tem 250 páginas, a gente vai ter 125 folhas, né? Então, ele quer saber a espessura de cada folha. Se nas 125 folhas eles encontraram 4 centímetros, para uma folha a gente vai encontrar X centímetros. Então, só usar a regrinha de 3, né? Multiplicar em cruz. Ou seja, 125 multiplicado por X vai ser igual a 4 multiplicado por 1. Depois, o X vai passar, aliás, o 125, né, que está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Ou seja, vai ficar 4 dividido por 125. Então, essa divisão vai dar 0,032 centímetros. Se eles tivessem perguntado em milímetros, aqui ele não falou, né? Então, poderia ficar em centímetros mesmo a resposta. A gente multiplicaria o 0,032 por 10 e acharia 0,32 milímetros. O
4. Um comerciante verifica uma balança que 1 metro de corda tem massa igual a 20 quilos. Então, 1 metro corresponde a 20 gramas, aliás. Desculpa, 20 gramas. Quantos metros dessa mesma corda temos em um rolo cuja massa é 20 quilos? Então, a primeira coisa a fazer é transformar 20 quilos em gramas. Aqui é só multiplicar por 1000, né? Então, vai dar 20.000 gramas. Então, podemos usar novamente regrinha de 3. Então, 20 multiplicado por x vai ser igual a 1 multiplicado por 20.000. Ou seja, 20.000 divididos por 20, que o 20 passa para o outro lado da igualdade, dividindo, o x vai dar 1.000 metros. Então, esse rolo vai ter 1.000 metros de comprimento. O número 5. Sobre grandezas físicas, unidades de medida e suas conversões, considere as igualdades abaixo representadas. Eu não coloquei todas as alternativas aqui, tá? Porque ia me tomar muito tempo. Eu tive que digitar tudo isso aqui, então ficou bastante, né? Só coloquei a conta. Então, vamos ver se 1 metro quadrado é igual a 60.000 centímetros quadrados. Agora, a gente vai trabalhar com unidade área. Então, para passar do metro para o centímetro, a gente vai ter que multiplicar 2 vezes por 100, tá? Porque a gente tem 2 casas ali. Primeiro metro quadrado, depois o decímetro ao quadrado, depois o centímetro ao quadrado. Então, se a gente fizer a multiplicação, a gente vai obter... Opa, aqui o ponto está no lugar errado, ó. Eu pôr no lugar certo. Então, isso vai dar 60.000 metros quadrados. Centímetros quadrados aqui. Errei de novo. Então, o item 1 está correto. 216 quilômetros por hora corresponde a 60 metros por segundo. Aí tem aquela regrinha, né? Até podia ter colocado aqui a fórmula, mas em algum lugar ela está. Não, aqui, ó. Não, essa do tempo. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, vai dar 60 metros por segundo. Para fazer o inverso de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica, tá, por 3,6. Por que 3,6? Porque 1 hora tem 3.600 segundos. Então, esse item também está correto. A alternativa 3. 3.000 metros cúbicos correspondem a 30 litros. A gente tem que primeiro transformar para litros, né? Então, 3.000. Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, se a gente tem 3.000 metros cúbicos, a gente vai multiplicar por 1.000 e vai achar 3 milhões, né? E não 30 litros apenas. 1.000. Milhões. Tanto zero que às vezes até eu me confundo. Bom, então esse item está incorreto. O item 4, 7.200 segundos corresponde a 2 horas. A gente sabe que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, basta dividir 7.200 por 3.600, a gente vai obter 2 horas. E 2,5 vezes 10 a quinta gramas, né? Se a gente colocar os zeros aqui, a gente vai obter 250 quilogramas. Quer dizer, a gente vai obter 250.000 gramas, né? A gente acrescentou os zeros ali. Divididos por 1.000, né? Para transformar gramas para quilo, a gente divide por 1.000
ou divide por 10, depois por 10, depois por 10 de novo, que dá 1.000. Vai dar 250 quilogramas. Então, esse item também está certo, e na apostila vocês podem marcar a letra B. É legal que vocês façam esses exercícios na apostila, tá? Deixem tudo bonitinho lá, vocês podem printar aqui, depois copiar ou fazer sozinhos. O interessante seria fazer sozinhos, né? Número 6. O intervalo de tempo de 2,4 minutos equivale, no Sistema Internacional de Unidades, a quanto? Então, ou no Sistema Internacional de Unidades, a gente considera o segundo. Então, transformando 2,4 minutos, cada minuto tem 60, né? Então, multiplicar por 60 equivale a 144 segundos. Aqui eu coloquei esqueminha. É bem tranquilo, de vocês verem. Para transformar horas em segundos, multiplica por 3,6. Para transformar horas em minutos, multiplica por 60. Minutos em segundos, multiplica por 60 também. Para fazer o inverso, só dividir, né? Segundo, transformar segundos em horas, dividir por 3.600, aliás, e segundos para minutos por 60, de minutos por hora para hora por 60 também. Agora, começando a página 11, exercício 7. Uma caixa mede 1,5 centímetros por 40 metros por 22 milímetros. Ele quer saber qual o seu volume, ou seja, quanto que cabe aqui dentro. Tá? Então, a gente vai ter que transformar, vamos passar tudo para decâmetro primeiro, para o DAM, né? Como a gente chama, e para facilitar. Então, a gente sabe que 1 decâmetro cúbico corresponde a 1 litro. Bom, para passar centímetros, aliás, decímetros, né? Não é decâmetros, é decímetros. Basta dividir por 10. Então, 0,15 decímetros. 40 metros. O metro está à esquerda do decímetro, uma casa. Então, multiplica por 10, porque a gente vai pular para a direita. Então, vai dar 400 decímetros. E para transformar 22 milímetros, a gente poderia usar 100 aqui, dividir direto por 100, mas eu coloquei só para mostrar. Porque primeiro a gente passa para centímetros, que é a primeira divisão por 10, depois divide novamente por 10, a gente vai achar os decímetros. Ou 22 milímetros divididos por 100, vai dar 0,22 decímetros. Para achar o volume, basta multiplicar cada um deles, né? Por isso que é cúbico, né? Quando a gente fala em volume, é sempre ou metro cúbico, ou centímetro cúbico, ou milímetro cúbico. Então, a gente vai multiplicar as 3 faces. Então, uma é a altura, a outra é a base, que eu posso chamar de comprimento, e aqui a profundidade. Então, 0,15 vezes 400 vezes 0,22, a gente vai obter 13,2 decímetros cúbicos. Portanto, a gente vai ter 13.000 não, nossa, estou desconcentrada hoje, 13,2 litros, né? Já que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Portanto, a gente tem que analisar agora aqui o que eles fizeram. Está tudo em litros, tá? Então, é uma dessas alternativas, só que eles escreveram em notação científica. Então, se a minha vírgula está aqui, eu vou passar ela 2 casas, né? Ó, 13, 2 casas, ou seja, passei para a direita, o meu expoente ele vai diminuir em 2 casas. Então, era 10 elevado a 0, passou para 10 elevado a menos 2 litros.
Então, aqui, a alternativa C está correta. Exercício 8. A idade das pessoas pode ser expressa em dias, mas também pode ser expressa em horas. Qual a idade de uma pessoa de 18 anos, expressa em horas? Considerar o ano com 365 dias. Aí eles já esqueceram dos anos bissexto, né? Em fevereiro, daí tem apenas 28 dias. Mas isso acontece só no ano dos Jogos Olímpicos. Mas vamos lá. Então, a gente sabe que um dia tem 24 horas, que um ano tem 365 dias. Então, basta multiplicar tudo. 18, que são os anos que a pessoa tem, multiplicado por 365 e multiplicado por 24. Portanto, ela tem 157.680 horas. Exercício número 9. Esse exercício é um pouquinho chato. Uma corrida de Fórmula 1 teve início às 2 horas, 10 minutos e 42 segundos. Se o vencedor faz um tempo de 3.830 segundos, gosto de pôr o pontinho ali para visualizar melhor. A que horas terminou a corrida? Bom, a gente sabe que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, a gente vai pegar os segundos e vamos dividir por 60. A gente vai achar 63,833333 minutos, tá? Que a gente sabe que já tem 1 hora, né? Resta esse outro tempo aqui. Então, esses minutos, 63,8333 minutos, dividir novamente por 60, a gente vai obter 1,0 horas. Então, essa 1 hora a gente já pode tirar. Vamos deixar escondidinho ali em algum lugar. Pegamos o 0,06, todo esse número gigante, multiplicamos por 60, para saber quantos minutos isso dá. Vai dar 3,8, nem precisava usar tanta casa decimal, mas eu coloquei, né? Vai dar 3,83 minutos. Mas ainda tem os segundos para a gente calcular. Então, a gente já sabe que vai levar 1 hora, 3 minutos, e agora vamos ver quantos segundos. Então, a gente tira esse 3, né? Coloca 0,8333 minutos, multiplicado por 60, a gente vai achar 50 segundos. E daí agora basta a gente somar com o início da corrida. Tá? Então, a gente vai somar com 2 horas, 10 minutos e 42 segundos, o tempo de 1 hora, 3 minutos e 50 segundos. Então, a corrida terminou às 2 horas, 10 minutos e 42 segundos. Opa, não. 3 horas, 14 minutos e 32 segundos. A gente teve que somar, eu esqueci de somar. Dúvida nesse exercício? Bom, qualquer coisa, vocês falem comigo, tá? Exercício 10. César Cielo se tornou o maior nadador brasileiro na história dos Jogos Olímpicos ao conquistar a medalha de ouro na prova dos 50 metros livres. Primeiro ouro da natação brasileira em Jogos Olímpicos. Cielo quebrou o recorde olímpico com o tempo de 21 segundos e 30 centésimos, ficando apenas 2 centésimos de segundo do recorde mundial que na época pertencia ao australiano Eamon Sullivan, que valia. Então, ele quer saber qual foi o recorde dele, né? Então, assim, ó, 1/10 de segundo, eu pego 1 segundo e divido por 10, tá? Vai ser
Se eu pegar 1 segundo e dividir em 10, eu vou ter 1/10 de segundo, ou seja, 0,1 segundos. 1 centésimo de segundo, eu vou pegar 1 segundo e dividir por 100, ou seja, 0,01 segundo. E 1 milésimo de segundo, 1 divididos por 1000, ou seja, 0,001. Então, se o tempo era de 21 segundos e 30 centésimos, e ele ficou apenas 2 centésimos, ou seja, 2 centésimos é 0,02 segundos. Basta diminuir. Portanto, vai ser 21 segundos e 28 centésimos. Né? Eu tirei esses 0,02 centésimos de 30, né? 30 segundos. Então, para convertermos uma medida de segundos para décimos, centésimos ou milésimos de segundo, basta dividir o tempo por 10, 100 ou 1000, respectivamente. Eu só coloquei uma curiosidade aqui para vocês. Imagine o tempo, né? A bilionésima parte de 1 bilionésimo de segundo chama-se zeptossegundo. E ele seria 0,0, são 21 casas aqui. Então, seria 1 vezes 10 elevado a menos 21 segundos. Esse é o menor tempo que alguém já conseguiu medir. Eu só coloquei como curiosidade mesmo. Vamos ao 11. A densidade média da Terra é de 5,5 gramas por centímetro cúbico. Em unidades do Sistema Internacional, ela deve ser expressa por quilogramas por metro cúbico. Então, a gente vai ter que transformar, né? 5,5 para quilos, ou seja, dividir por 1000, a gente vai obter 0,0055. E para fazer os cálculos daí, é mais fácil colocar em notação científica. Tá? Então, eu vou pular minha vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. O meu número significativo vai ficar 5,5 vezes 10 elevado a menos 3. Divididos por 1 centímetro cúbico, né? Para transformar, agora a gente tem que transformar para metros cúbicos aqui. Vai dar 1,10 elevado a menos 6. Porque do centímetro cúbico para o metro cúbico, a gente tem que dividir 2 vezes por 1000. Tá? Então, aliás, centímetro para metro é multiplicar... Não, desculpa, dividir 2 vezes por 1000. Eia. Portanto, a gente vai ter 6 zeros, né? Então, vai ficar 10 elevado a menos 6. Fazendo a conta aqui, eu só coloquei isso em 1 para facilitar aqui a divisão, ok? Então, vai ficar 5,5 dividido por 1 dá 5,5 vezes. Para a gente dividir essa potência, como ela está dividindo, potência de mesma base, basta a gente diminuir os expoentes. Então, aqui a gente tem o expoente menos 3, com menos 6, a gente vai obter menos 3 mais 6. Então, vai ficar 10 elevado a terceira quilogramas por metro cúbico. Portanto, a letra C. Nossa, meu tempo já está acabando aqui de novo. 12. Se de repente acabar a internet, a gente retoma esses exercícios na próxima aula, tá? Eu vou continuar aqui, porque agora eu não tenho aula, mas talvez vocês tenham, então fiquem à vontade. Eu vou terminar aqui, tá? 12. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Essa música de Vinícius de Moraes, né? Chega de saudade. Então, supondo que o volume total de água nos oceanos seja cerca de 1 bilhão de quilômetros cúbicos. Tá aqui, 1 bilhão, que é 10 elevado a 9. E que haja, em média, um peixe em cada cubo de água de 100 metros de aresta. Então, cada aresta aqui, vai ter 100 metros.
o número de beijinhos que o poeta beijoqueiro teria que dar em sua namorada, para não faltar com a verdade, seria na ordem de. Então, o volume a gente tem, o volume do cubo está em metros quadrados, né? Porque ele forneceu em metros quadrados. Aí a gente vai ter que transformar esses metros quadrados aqui em quilômetros quadrados, para saber, né? Quanto que vai dar. Então, eu pego o número 1 milhão, divididos por 1.000 novamente, divididos por 1.000 novamente. Porque do metro para o quilômetro são 3 casas que eu vou pular, no esqueminha que eu fiz para vocês. Então, ou dividir por 10 elevado a 9 direto, né? Vai dar 0,001 quilômetro quadrado. E agora, fazendo a conta, um que multiplica... vamos direto aqui, né? 10 elevado a 9, dividido por 10 a menos 3. Aqui eu vou somar os expoentes, né? Porque, na verdade, é 9 menos 3. Sinais iguais, mais. Então, 9 mais 3, 10 elevado a 12 beijinhos. E tem mais um aqui, que é o último. Esse é bem tranquilo também. Em um bairro com 2.500 casas, o consumo médio diário de água por casa é de 1.000 litros. Qual a ordem de grandeza do volume que a caixa d'água do bairro deve ter em metros cúbicos para abastecer todas as casas por um dia, sem faltar água? Então, são 2.500 casas, que multiplica por 1.000 litros, tá? Porque cada casa usa 1.000 litros diariamente. Então, isso vai dar um total de 100 mil milhões, 2.500.000 litros consumidos diariamente. A gente sabe que 1 metro cúbico, aqui tem que ficar para cima, né? São 1.000 litros. Então, a gente pode usar a regrinha de 3. 1 metro cúbico igual a 1.000 litros, ou seja, 2.500.000 litros vai ser igual a X. Ou seja, divididos por 1.000, né? Vai dar 2.500 metros cúbicos, ou 2,5 vezes 10 elevado a 3. A minha vírgula estava à direita do zero, passei 3 vírgulas para lá, portanto, meu expoente aumentou em 3 unidades. Vai dar 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Interrompendo, então, o nosso compartilhamento e encerrando a gravação.